Barato. Bandeira para a coletiva, vai começar a fazer uma avaliação aqui desse empate, mais um do União aqui em Eu faço uma pergunta desse. Todo mundo que viu o jogo, se viu algo diferente que a gente deveria ter ganho de 2-0 no mínimo, tem alguma coisa errada na leitura do jogo. Desde o primeiro momento a gente teve controle do jogo, tudo que a gente trabalhou em relação ao Lajadense a gente colocou em prática. Construção pelo lado do campo, finalização, chegando com o volume na entrada da área do adversário. A gente sabia que na bola longa eles podiam virar alguma dificuldade, mas nada além disso. Tivemos a situação do pênalti, que também foi uma situação bem trabalhada. Infelizmente não convertemos, né? No segundo tempo aí a gente entra nas questões das mudanças, a gente vai para um perfil diferente de jogo, continuamos com volume, o João Marcos muito bem pelo lado. O que eu lamento realmente não ter ganho de 2-0 no mínimo, no mínimo. O jogo passado foi um jogo atípico, aquele 3-0 que a gente tomou do Brasil, assim como o Brasil ter tomado 3 em casa, ter ganho no Novo Hamburgo, o campeonato assim. Agora, trabalhamos, colocamos em prática, infelizmente a gente não fez o gol. Ponto final. Não tem muito mais que falar em relação a isso, porque o volume de jogo estava ali, tá à mostra. É mais um empate em casa, incomoda. Isso me irrita, porque não é superioridade do adversário, não é falta de qualidade. A gente colocou para esse jogo exatamente o que a gente trabalhou, com volume, com intensidade, e não ganhamos o jogo. É do jogo, paciência, mas trabalhamos bem para ganhar. Cadeira, em relação à tua fala, obviamente nós podemos discordar, né? Em relação ao primeiro tempo, eu concordo completamente. Agora, em relação à segunda etapa, aí a gente já viu um jogo bem equilibrado, com a União, a rigor, não tendo nenhuma grande chance. A que se deve isso? Elenco curto? O que é possível fazer? De novo eu falo, primeiro tempo, no mínimo, eu falei que nós poderíamos ter ganho o jogo de 2-0. Pelo primeiro tempo, muito bom em relação ao volume. O segundo tempo, entrou as mudanças. Perfil diferente, algumas poucas opções para alguns setores, e a gente está buscando no mercado. O mercado está muito limitado, e não só nós, Lajadense, Viramoto, Glória, todas as equipes que a gente está procurando, precisa ter mais opção, principalmente na parte ofensiva. O jogo ficou mais equilibrado, mas mesmo assim o Lajadense chegava em bolas longas, em diagonais, uma vez ou outra perda área, mas nada assim que nos gerasse tanta preocupação. Nós tivemos menos opções, né? Chegamos perto, nós tivemos uma transição, um contra-ataque com o Joãozinho, acho que definiu um pouco cedo a jogada. Mas pelo contexto do jogo, de novo. No primeiro tempo a gente poderia estar com um placar muito mais tranquilo em relação ao que foi o segundo tempo. Tem todo um contexto geral, o adversário se postou de uma maneira defensiva, a gente sabia que o jogo ia passar pelo João Lucas, pelo Luca. O Marco, que era um jogador que a gente tinha uma preocupação a rigor, teve só aquele lance no final do primeiro tempo que ele estava sozinho dentro da área. Tanto é que depois, pelas trocas, a gente começa a ver que o Júlio saiu, o Marco saiu, eles começaram a fazer trocas para recuperar fôlego, onde eles estavam perdendo. Então, por isso que eu falei, num contexto geral, o que a gente está vendo assim, é mais um empate, 5 jogos em uma vitória, 4 empates e uma derrota. Se a gente empatou 4 pensando que poderia ter no mínimo ter ganho 2, é sinal que a gente construiu para ganhar as 2 e nos faltou algo. O algo, às vezes, também a questão de opções, de troca, alguma tomada de decisão melhor. Enfim, é mais um jogo que passou. Vou fazer a leitura e trabalhar para o próximo jogo de Santa Cruz. Bandeira, boa tarde. Você falou dessa questão das opções, e a gente viu que, quando saiu o Vitor Hugo, também nos outros jogos faltou um 9, nas laterais agora o João Marcos teve que jogar na direita, e a gente está vendo também o meio campo improvisado na lateral esquerda também, que é o favor Gabriel. Você falou dessas novas opções. Para o próximo jogo já vai ter alguma coisa, ou o elenco para a próxima partida com o Santa Cruz é isso? Como é que está isso? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Em relação ao Cauã, a função original do Cauã é lateral. Ele estava trabalhando conosco por dentro, já jogou por dentro. Até que ele me desminta, né? Mas ele mesmo. Mas é um jogador que pode ser uma opção por dentro. Mas aí a gente entra no quê? Na outra opção. O Ourinho está voltando agora. O Robert é um jogador ainda novo para essa situação. Perdemos um jogador extremamente importante, que era o Ian. E tu falou uma situação do Vitor. Nosso melhor jogo, talvez um dos melhores, junto com esse, foi contra o Glória. Nós tínhamos um centroavante com volume. Nós tínhamos um lateral esquerdo, que era o Ian, que sustentava o jogo com qualidade. Então, assim, algumas vezes, uma ou duas peças trocam o conjunto e baixa a qualidade do jogo. Nós que estamos aqui todo dia, a gente enxerga isso, a gente procura soluções, né? Às vezes onde não tem no sentido de ser alguém na função, mas para o volume de jogo que a gente teve hoje, porque a gente queria dar forma para enfrentar o Lajadense, mais uma vez eu digo assim, lamento não ter saído daqui com uma boa vitória pelo volume de jogo no contexto geral. É difícil tu vai esse tipo de jogo, segundo ano, tu jogar um jogo inteiro sustentando, né?
Agora o que a gente tem que fazer de novo é trabalhar e buscar a primeira vitória. O que a gente está precisando é da primeira vitória. A gente, hoje, contra o Glória, nós fizemos o que merecia termos 2 vitórias. Não tivemos, vamos continuar trabalhando. Não tem mágica. Futebol não tem a mágica, não tem a chave. Tem que trabalhar, acreditar e ajustar. No momento que acontecer a primeira vitória, eu tenho certeza que muita coisa vai dar uma acalmada. Até lá nós vamos ter que assumir a responsabilidade, mas continuar trabalhando que é a solução. A vitória ela viria de uma certa maneira um pouco mais fácil se você não entra em campo, né? Mas a cobrança de pênalti. Houve algum tipo de cobrança dentro do vestiário e a gente gostaria de entender assim, de uma forma geral como funciona a questão da escolha do batedor de pênalti, que o União ele poderia sair com os 3 pontos, né? O pênalti foi desperdiçado de um jogador que não estava bem no momento, mas a gente entende também o próprio jogador que às vezes passa a bola para o próximo, o atleta, para justamente dar essa confiança. Falta um pouco de confiança também para o atleta e para os atletas de uma forma geral, e por isso a vitória não está vindo, Bandeira? Olha, em relação a alguns momentos pode ser que falte ansiedade. Confiança não, porque a gente demonstrou no jogo de novo. Tu tá com pressão e tu começa jogando um jogo no primeiro tempo contra o Lajadez da forma que foi, não tem nada de confiança, nada. Tem que a gente construiu. A situação do Heleno, a primeira finalização dentro da área foi dele. A situação na construção de jogada, quem deu o passe para o Vitor, que arrastou na linha de fundo, foi ele. Não vejo que ele estava mal no jogo. Para um jogador que está chegando agora lá do Norte, que está entendendo a forma de jogar, ele construiu bastante. Talvez o Pena tenha tirado um pouco da confiança dele, aí vem o torcedor, vem aquela coisa toda. Mas é um jogador que sustentou a bola, quando trabalhou pela direita com o Joãozinho e com o Pedro, a gente teve muito volume de jogo pelo primeiro tempo. Pela primeira parte do primeiro tempo ali. Depois é natural, as coisas vão se ajeitando, o adversário vai se adaptando. Então, o batedor, quem treinou, ele tem treinado sempre. O Vitor era uma das opções. Bateu um dos 2 batedores que treinam, que são os batedores. Aí a gente entra naquela coisa, como tu falou, o futebol tem uma coisa que tem que ter muito cuidado, é ser. Mas se o goleiro que treinou tivesse batido o pênalti, treinou, errou do jogo. Eu nem vi a batida. Disseram que o goleiro fez uma baita defesa, assim como outros tantos jogadores bons batem ela. Ele é um jogador que treina, ele treina muito bem, tem sempre um aproveitamento muito bom. Foi lá, bateu, infelizmente errou, não foi por causa só dele, até porque a gente teve outras situações, mas convertendo o pênalti, é uma situação que muda a característica do jogo. Quer dizer que vai ganhar? Não vai, mas é uma situação diferente, traz uma vantagem. E infelizmente a gente teve uma oportunidade muito boa, que era o pênalti que fez. A gente vai continuar trabalhando, os batedores vão trabalhando, ajustando para quando tiver de novo a gente fazer. É isso que a gente tem que fazer. Rodrigo, quero te perguntar uma pergunta 3. A primeira, eu gostaria que você falasse sobre a sua situação, sobre o comando técnico, que respaldo a direção está te dando, que tranquilidade tu tens nesse começo de competição, considerando a situação de 5 jogos, 4 empates e 1 derrota. Então, essa é uma primeira pergunta. Quero te perguntar sobre o próprio Heleno, né? Eu também concordo, eu acho que ele fez um bom primeiro tempo, mas o torcedor vaiou, não gostou, aplaudiu na hora que ele foi substituído. Se isso pode abalar esse jogador, a gente pergunta também sobre como é que faz para recuperar alguns jogadores que se tinham expectativa. Hoje nós vimos o Joãozinho, na minha opinião, estreando na competição, fazendo um bom jogo. Agora tem outros jogadores, como por exemplo Jonas Bruno e Paulinho, cito 2, sei que tu não gosta de individualizar, mas eu estou dizendo que são jogadores que tinham uma expectativa e num elenco tão curto, não estão conseguindo jogar. Como é que faz para, nesse cenário todo, recuperar esses jogadores e tu poder contar com eles? Deixa eu ver se eu lembro, que é uma curiosidade que todo mundo tem já desde o jogo do Brasil. Se o Bandeira continua ou não. Eu sei que pressão tem, vai ter em qualquer lugar. Entendeu? O que me compete é trabalhar e fazer o melhor. Tem gente que está enxergando que está sendo feito, tem gente aí fora que olha o resultado. Beleza? Sem problema nenhum, vai ser mais um clube, vai ser mais uma vez que aqui está sendo questionado o trabalho. Quem está aqui olha o trabalho e entende o trabalho, está vendo que só falta a vitória. Quer dizer que vai acontecer de qualquer forma? Pode ser que a gente ganhe um jogo jogando mal pra caramba e no jogo seguinte a gente perca. Então, assim, analisar só pelo resultado é uma coisa que vai se fazer no futebol a vida toda. Para mim, isso não tem problema nenhum. Preocupa mais do que muita gente imagina quando é comissão, porque, primeiro, comissão trabalha depende dos atletas, para que dê certo a ideia de jogo. Então, a gente vai continuar trabalhando e a gente sabe que está trabalhando bem, porque a gente perdeu um jogo só, da forma que foi, né? E a gente não jogou até agora contra nenhum time. Tem times que estão na frente da tabela, jogaram a rigor, Gramadense subiu a terceira, mas é um bom time, e jogaram contra o Real Capão. E fizeram 6 pontos contra os adversários. Então a gente tem que entender todo esse contexto. Se a direção achar daqui a pouco que o problema é a bandeira, a comissão, não tem problema nenhum.
Eu não acordo, não durmo pensando nessa situação, eu acordo, eu durmo pensando no trabalho. Se o trabalho foi colocado hoje aí, agora eu faço uma outra pergunta. A gente jogou... Nesse momento, eles estão te apoiando, a direção. Sabe o que apoia? Sabe o que apoia? É o trabalho. Eu posso empatar 8 jogos e achar que tá uma merda. Perdão da palavra. Tem lugares que tu perde 2, 3 e a direção apoia. Então, assim, a relação que eu tenho com o Celso, com o José que estão ali seguido, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu sei que tem muita gente que pensa, é na hora de trocar, tem que trocar. Isso aí dos outros não me interessa. E não tô falando por mim, tô falando da maneira geral. Conheço como os outros, conheço a aldeia, sei como falam, por que falam e aonde falam. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado que a gente trabalhe melhor e ganhe o jogo. Tem que trazer peças, tem. Não tem no mercado. A gente fala com o pessoal, como eu já disse, dos outros clubes. A mesma coisa, tá falando do Serginho e o pessoal do Lajadense. Procura, não tem. Se tu vai olhar o Lajadense, por que ele faz campanhas? Tem sempre 3 ou 4 peças que estão ali. É um clube com muito menos pressão que tem a União, pelo momento recente. Então vamos trabalhar, vamos achar soluções aqui. Eu estou indo a Porto Alegre também lá, eu vou criar umas situações para que a gente também precisa de quantidade. É um campeonato pesado agora. Em relação ao trabalho, eu estou muito tranquilo que eu sei que o trabalho está sendo bem feito. Tenho certeza que está sendo bem feito. A segunda situação que tu falou em relação a perder atletas, assim como vocês, nós sabíamos que atletas que alguns trabalharam comigo. E esses são os atletas que a gente trabalha assim. Do primeiro ao último atleta do grupo, todos trabalham da mesma maneira, tirando os goleiros que são... Todos trabalham da mesma maneira, todos têm a mesma informação, todos têm o mesmo trabalho físico, para que todos, quando entrem, saibam fazer. É passado o vídeo, aí a gente vai para o campo, trabalha, corrige. Entra em tomadas de decisões individuais, comportamentos, uma coisa que a gente sabe que tem que analisar. É função do atleta também ter um pouquinho de poder de indignação nesse sentido que eu não estou tendo tanta vontade, eu tenho que trabalhar para buscar. Porque se meu colega ali está tendo oportunidade, também é mérito de quem está tendo oportunidade. Então, o futebol, para se analisar, tem que ser dessa forma. Senão a gente acha, quarto o cara entra, vai bem, domingo o cara entra e vai mal. Aí qual deles é o bom? Qual a imagem que a gente tem do União hoje? É o jogo de hoje, o jogo do Brasil, o jogo do Glória? Tem muito contexto no futebol que a gente tem que ter cuidado para analisar. Mas a gente vai buscar recuperar com trabalho, com conversa, porque são jogadores de qualidade. Paulinho é um jogador que está recuperando, que veio de cirurgia. O Murilo é um jogador que recentemente veio de cirurgia. Então, assim, demora um pouquinho, às vezes, para o cara entrar num ritmo. O Heleno é um jogador que tem 34 anos, 33 anos. Jogou em alto nível no Brasil. Não vai sentir. Até porque o cara que assume nesse momento demonstra que tem personalidade. Errar é do jogo. Ele bate o tempo para errar. Agora, a gente vai continuar. Eu falo, é trabalhar a convicção do que a gente está fazendo. No momento que a bola entrar, acabar 1-0, a página vira, todo mundo volta a ter mais convicção, mas tem 2 coisas da confiança. Trabalho e resultado. Aí trabalho e não está tendo resultado. Trabalho não está tendo resultado. Quando tiver o resultado, vai dar certo. Podemos trabalhar de qualquer forma e buscar o resultado. Não sei se sustenta. Então, a nossa função é essa. A minha preocupação é essa. Não é o externo. Entendo e, de novo, se desde 2011 eu faço parte de alguma forma do União, eu sinto muito, e talvez mais do que muita gente que está envolvida em torcedor, tudo, porque eu sei isso, União. Eu vim para cá para dar certo. E se não vai dando certo, eu vou trabalhar. Tu me conhece há muito tempo, sabe disso. Vamos trabalhar para dar certo. A gente tem um caminho e vamos continuar nesse caminho para que quando a gente ganhar o jogo, a gente baixar a nossa ansiedade, que é o que está, às vezes, até tá acima, assim, a ansiedade pelo resultado. Voltar falando do Everton Heleno, Bandeira, porque ele saiu com 60 minutos mais ou menos de jogo. Isso também aconteceu contra o Brasil. Ele saiu com 60. De lá para cá se passou uma semana. Por que ele saiu agora? É questão física. Com o tempo ele tende a ficar mais minutos em jogo, porque apesar da crítica do torcedor da Vai, ele se aproxima, dá continuidade a jogar. É um jogador que mostrou bastante qualidade. A ideia, o problema por ele ter saído é físico? Ainda é porque ele estava jogando eu não me lembro qual é o clube, eu acho que ele estava no Verdense, se não me engano. Ele estava jogando na primeira divisão. A segundona é totalmente diferente que, olha, a grande maioria dos campeonatos até de primeira divisão, principalmente quando o pessoal vem lá de cima. Eles sentem muito esse tipo de jogo, de muito confronto, muito jogo. Ele é um jogador que quando tem jogo de frente, ele constrói, ele dá passe, ele arrasta, e ele fez isso. A bola aérea dele é boa. Ele está entrando no ritmo. Aquele dia ele jogou como um falso 9, que a gente precisava de um jogador para sustentar o jogo. Hoje ele já teve o Vitor, que foi muito bem, ajudou, e a gente se surpreendeu com a volta dele, porque ele ficou muito tempo parado, lesão muscular. Mas um jogo pesado ele reagiu bem. Então ele vai adquirir, assim, trabalha a semana também com chuva, prejudicou um pouquinho alguns momentos. O Diego teve lá, a gente trabalhou no sintético, mas às vezes é para trabalhar algo, não é uma coisa que eu gosto. O dia seguinte já foi pro barro, porque sabia que era um jogo pesado. Então,
Os jogadores, eles precisam também entender quem que eles estão jogando, né? A gente simplesmente entra num ambiente e vai sair resolvendo tudo. Mas ele é um jogador que tem qualidade, ele vai acrescentar e está acrescentando muito, é visto por nós, assim, aonde ele pode acrescentar. Até em relação às opções que a gente tem no elenco, que a gente precisa, assim, ó, nós precisamos ter um pouco mais de força no último terço, no momento de decidir. O Tércio falou do Joãozinho. Demorou alguns jogos para ser o Joãozinho, mas o Joãozinho não é o mesmo daquela vez, porque o Joãozinho fez o dia. E o que melhor pode falar isso é o Elber, que trabalhou recentemente com ele e sempre falou. O Joãozinho é um jogador para esse momento aqui, mas ele sustentou muito, e também porque é um jogo de importância, a gente tem que botar os mais velhos, sem botar e dar responsabilidade para eles. Então, assim, de alguma maneira a gente viu um Joãozinho, né? A gente viu um crescimento do Heleno, o João Marcos, quando foi para a lateral, fazendo muito bem a função. O Paulinho ainda está precisando entender melhor como é que é o jogo, como é que é a segundona. Mas uma coisa assim, nenhum deles se nega a trabalhar. Todos os jogadores estão trabalhando muito bem, desde o trabalho de parte física até o nosso tático. Precisa, de novo, como eu estou dizendo. Eu vou ser redundante, mas a gente precisa, e repetir, precisa ganhar o jogo para confirmar tudo que a gente está fazendo. Pressão, o que ia acontecer, deixa para quem tem que tomar decisão. A nossa preocupação, irritação, incomodação, chateação é não ter ganho o jogo de hoje. Mais uma vez em casa empatando. Mas não perdemos. Então, na dúvida é melhor, se não ganhar, não perde. Qual o prazo que a direção te dá em relação a reforços, já que citaste durante a coletiva que o grupo é curto e que necessita de mais reforços? Ó, nós perdemos Fernandinho, o Marlon, que também poderia ser uma opção, Fernandinho e Ian Peter. Opções de meio e frente. Se eu mostrar o celular da comissão técnica do Celso, pessoal, no mínimo chegam 50 atletas para nós por semana. Até agora a gente não conseguiu dizer assim, esse é o perfil que a gente quer. Quando é um perfil, ou está na Série D, ou é muito caro. Então vai entrar numa questão de negociação. A gente está vendo onde é que a gente consegue agregar, trazer peças para a gente, quando trocar, continuar mantendo o mesmo nível. Hoje a gente, quando tirou o João para o lado, ganhou o volume do jogo do lado, mas perdeu um pouco de força por dentro. Enfim, são os ajustes que a comissão tem que enxergar, tem que pensar, tem que planejar. Infelizmente, não vou dizer. Eu saio muito chateado porque a gente construiu algo muito bom, um volume total de jogo para ganhar. Poderia ser até com gol de pênalti. Estamos lamentando mais uma vez o empate. Valeu, para fechar. Técnico Rodrigo Bandeira falando aqui. A preocupação